Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezamos hoje, Cristo ressuscitou. Aleluia, meus irmãos, minhas irmãs. Cristo ressuscitou. Isso mesmo. Uma feliz Páscoa para você e para toda a sua família. E nós estamos na 8ª da Páscoa, na segunda-feira. O Evangelho, Mateus 28, de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós os convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres e prodígios. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo essa 8ª da Páscoa, assim como tem a 8ª de Natal, nós também temos a 8ª da Páscoa. Mas aqui no Evangelho de hoje, Jesus sabia muito bem o quanto os seus amigos e amigas estavam tristes e desanimados com a sua morte. Não é fácil perder alguém que foi condenado injustamente à morte sem apelação. Então Jesus disse: Alegrai-vos. Fez isso para dar mais um ânimo àquelas pessoas que estavam deprimidas e com muita dor pelo seu sumiço. As mulheres dessa vez não tiveram dúvidas. Era ele mesmo, o Mestre. E logo se aproximaram de Jesus ressuscitado e abraçaram seus pés em ato de adoração e amor fraterno. Jesus lhe disse uma palavra de ânimo: Não tenhais medo. E ordenou que elas fossem avisar os seus amigos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, minhas irmãs, a estar sempre alegres e sem medo de ir sempre ao encontro dos nossos irmãos desgarrados para lhe anunciar que Jesus ressuscitou e está presente no meio de nós. O sumo sacerdote e os anciões, ao ficarem sabendo da ressurreição de Jesus, se reuniram e tomaram uma decisão política muito suja. Eles deram bastante dinheiro aos soldados para que esses dissessem aos discípulos
que os discípulos de Jesus, dissesse que os discípulos de Jesus vieram durante a noite e levaram o corpo do Mestre. Meus irmãos, veja que coisa feia, para não dizer nojenta, que mentira. Repare como eles eram desonestos, injustos e invejosos do poder de Jesus. Nenhum deles era capaz de fazer 1/5 do que Jesus fez. Nenhum deles tinha o poder de liderança de Jesus. Eles não tinham um representante capaz de concorrer com Jesus, isso se expressando do ponto de vista deles. É claro, pois, Jesus não veio a este mundo para buscar aplausos, nem para buscar nenhum poder político. Logo eles, os judeus, os líderes judaicos, tiveram de, mais uma vez, jogar sujo para se livrar da pessoa de Jesus. Tentaram se livrar dele, matando, mas o Filho de Deus estava de volta. Tinham de ficar, tinham de fazer alguma coisa para abafar aquela notícia. Alegrai-vos. A ressurreição de Jesus deve ser comemorada com 2 posturas: alegria e coragem. Com a ressurreição de Jesus, o medo e a tristeza foram varridos da face da terra, pois só é triste quem não acredita na força do alto, na proteção do ressuscitado. Do mesmo modo, meu irmão, minha irmã, só tem medo quem não acredita em Deus. Quem deposita em Deus todas as suas esperanças, quem entrega a sua vida nas mãos de Deus, não tem medo. Meus irmãos, minhas irmãs, quando é que vamos entender e crer que o que nos faz felizes, que nos orienta, administra, determina em nossa vida não é a riqueza, não é a autossuficiência, mas sim, pelo contrário, é a nossa dependência diante de Deus e o nosso confiar na proteção de Deus. E quem faz isso, quem age assim, sabe muito bem que Deus está sempre do nosso lado, nos ajudando a resolver os nossos problemas do dia a dia. Ele só não aparece mostrando, nos dizendo de forma aparentemente acidental o que devemos fazer para sair daquela situação de dificuldade. Seja ela pequena ou grande, não devemos ter medo. Devemos sim confiar em Deus, rezar muito e fazer a nossa parte, confiantes de que para Deus nada é impossível. Qualquer que seja o problema que possamos até enfrentar no nosso dia a dia, qualquer que seja a circunstância da nossa caminhada, da nossa travessia cheia de perigos, de dificuldades e desafios, sabemos que lá mais adiante encontraremos a solução. Pois Deus, meu irmão, minha irmã, nos permite os obstáculos para que cresçamos, para que ficamos mais fortes, para superar mais barreiras que virão pela frente. Um abençoado dia, uma abençoada segunda-feira para você e para a sua semana, para você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegrai-vos.